Mas vamos voltar aqui pra revista Mad, porque eu quero saber, eu Ô, tô cara. curioso, cara. Qual a capa da revista Mad que você acha mais louca e a capa que você acha mais bizarra da revista? Que você gostou muito, você achou bem louca, bem Cara, bizarra? tem as. Eu vou falar as polêmicas, pode ser? A que eu mais Pode gosto, ser. porque eu não sei porque que eu gosto dessa capa, eu gosto de uma que tem o Tiririca. É o Alfred Newman vestido de Tiririca, eu acho que ela ficou bonita esteticamente. Tem o fundo branco, Tiririca lá. Essa é meu gosto pessoal. Agora, tem umas geniais. Tem uma que o, a Xuxa tava, na época, tendo a Sasha, né? Era Sei. bebezinho ainda e tal. Aí ela tá com o bebê, assim, e o bebê é a cara do Alfred Newman. Aí tá o Luciano Zafir, que era o marido dela, abriu a porta e o carteiro era o Alfred Newman. E aí ele tava dando porrada no carteiro. Essa era muito engraçada. Essa capa deu problema na época. Eita, deu Mas problema. passou. Passou, já foi. Podia brincar. Na época Porque. podia. Tinha esse negócio da lei. Porque na lei era o seguinte: o primeiro, você tem o direito de brincar quando você tá dentro de uma revista de humor. Aham. E por que que eu podia zoar a Xuxa? Porque ela era uma figura pública, a partir do momento que você era uma figura pública, você estava publicamente exposta para receber elogios, críticas, sátiras, isso era normal. Porém, as pessoas amavam. Então, quando a pessoa era zoada na capa da média, ela sentia orgulho, ela levava no jogo, falava, ó, saí na capa da média, ó, pô, me zoaram aqui e tal, que legal. Porque era uma honra, significa que você era relevante a ponto que o que vem de revista é capa, Sim. né? A capa era mais importante do que o recheio. Pô, você tava na É, capa da revista, mesmo Você que seja tava. zoado, você tava lá, cara. Se você tava lá, você tinha muita relevância. Sim. Muita relevância. Então, assim, se esse assunto tava lá, se o Gugu tava lá, se a tiazinha do H, alguém lembra da tiazinha do H? Foi o Luciano Huck que criou. Ela tava lá, é porque era muito relevante. Então, essas eram muito boas. Agora, tem uma MED que eu acho que foi a MED mais polêmica. Hoje, né? Se você olhar hoje é polêmica. Na época passou batido. Mas hoje, quando eu vejo, eu penso, caramba, os caras são foda. Era a MED. Este número está contaminado com AIDS. Nós vamos falar sobre Eita. AIDS. Relatório do OTA sobre a AIDS. E tratava a AIDS, que era um tabu. Estava Sim. começando a aparecer esse assunto na TV. As pessoas começando a discutir sobre isso. A gente vendo grandes artistas morrendo por causa disso na época. Então a gente falou, mas a gente falou disso de boca aberta, entendeu? E todo mundo escrevendo sobre isso. E hoje em dia, imagina como é que seria hoje se fizer. Nossa senhora, o É. pessoal ia derreter, ia morrer. Ia ser Nossa. um em massa de Nossa, pessoas. o choquei ia falar. "Ah!" Não é não? É bem por aí. Eu acho muito legal uma capa, muito louca, que eu gosto bastante, que é a do De Volta pro Futuro. Que o personagem, o mascote, tá roubando o carro do De Volta pro Futuro e os dois estão dando Essa é, positivo lá, essa é bem pedindo antiga. carona pro rapaz. Eu Ele achei é, bem foda ela essa, deve ser de bem legal. 84, 85, por aí. É. Eu sei qual que é essa. É linda, é linda. Louca. Agora, a mais bizarra que eu achei da Mad foi a do Avatar. Que eles falam do carnaval, aí eles falam, você vai conectar o plug nesse carnaval com proteção. Porque o Avatar Acho fantástico era aquilo. pelo rabo, né, É, que eles se então. reproduziam. Tem uma curiosidade de uma capa que nunca foi pro ar. Foi censura. Foi a primeira censura na MED. Eu sofri censura na MED. É, imagino. Tinha a capa americana. Era o Alfred Newman abraçado com o presidente americano. E ele tava só com uma camiseta escrito assim: Estou do lado de um idiota e uma seta, Eita. né? I am stupid, né? Estou do lado de um estúpido, de um idiota. Aham. E ele com o presidente. Aí nós falamos: vamos traduzir. Porque não faz sentido, né? Ninguém vai saber quem é o Bush. Sim, Vamos botar um presidente, que eu não vou falar o nome, quem era, né? sim, não precisa. De maneira nenhuma. Aí chegou uma carta falando, não, não pode. E aí chegou lá, ó, coisas que são proibidas. Falar mal do governo. Sei. Nisso o Ota tinha sido afastado da MED e tinham colocado um estagiário dele no lugar, que é um cara super competente e tal, quadrinista também, mas que não tinha pegada da MED. O cara era diferente. A MED, ela era transgressora. Ela era irreverente, ela não se reverenciava a nada. E aí colocaram um cara muito politizado, de um determinado lado que não interessa qual Sim. seja. E aí, de repente, não podia mais nada. Aí ele começou a botar umas coisas sem graça. Aí que começou, né, essas Mas coisas. o que pode é pegar dinheiro, viajar o tempo todo, fazer viagens inúteis, né? E
Isso aí pode, isso aí tá liberado. Faz um Várias monte de coisas. viagens Pegar inúteis com dinheiro o de povo aposentado brasileiro, pode. né não? Pode. Pegar dinheiro de aposentado é, É, é então, roubo do legalizado. INSS lá, né? Isso aí pode. Um monte de Mas várias aposentado, um monte coisas de pode. idosos. Agora, Pegar as fazer uma crianças. sátira construtiva ou falar alguma coisa que pensa aí não pode. Isso é